Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo e bem-vindo ao canal. Eu sou a Nina20 e é um prazer ter você por aqui, tá bom? Olha, para você que é novo no canal, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, assista o vídeo até o final. Se você não gostar do conteúdo, tenta assistir um segundo, terceiro vídeo para você entender o objetivo do canal, tá? Tem as playlists aí, vocês vão e vejam o que vocês acham que vai ser interessante de tema, tá? Outra coisa, se você gostar, já sabe o que tem que fazer. Curte, compartilha, comenta, indica pro amiguinho, amiguinho. Nós estamos aí próximos dos mil inscritos, né? Mas enfim, faz parte, gente. Vamos levantar esse canal, vamos levantar a comunidade, por aí vai. E depois, os antigos já sabem, eu sou extremamente grata, sempre por vocês. Vocês são muito ativos, vocês estão constantemente comentando, participando dos vídeos. Então, assim, eu sou realmente muito grata, tá? Porque é isso no final. É discussão, é comentário, é curtida, é like, é tudo. Então, assim, faz parte. Eu gosto muito de saber que vocês são frequentes, né? Nós temos sempre os mesmos comentando e tudo. Então, eu adoro, tá? Porque levanta o engajamento do canal, levanta as discussões e o objetivo é isso. Mais opiniões, mais pesquisas e menos narrativas, tá bom? Então vamos lá, vamos embora. Então o vídeo de hoje vocês viram, né, que os meninos foram pro Vilela, né, pro podcast limitado, né? É limitado? Agora eu fiquei com dúvida. Inteligência Limitada, isso. Os meninos foram pra lá, falaram diversas coisas, só que o que eu decidi fazer? Não fazia sentido eu pegar um podcast inteiro, separar os melhores momentos e falar o que eu acho. Fiz uma coisa diferente. Eu peguei um vídeo no canal do Projeto Conselho, tá bom? Nunca falei a respeito dele, mas já vi esse vídeo que achei interessante. Falei assim, vou trazer pro canal, vamos comentar a respeito, tá? Os vídeos estão atemporais, tá? Já tem mais ou menos quase 10 vídeos no canal para serem publicados. Vai ter as datas específicas com as publicações. Vai só depender do bebê, né? Fazer as capas para nós. E por que eu decidi fazer isso? Gente, tô em casa, fiquei muito tempo gripada e tal, aquela coisa. Então, o que eu decidi? Senta a bunda aqui, vai estudar e vai na fé, vai na força. Então, vão ter vídeos que horas vocês vão estar vendo, vocês me vão ver, né? Com uma roupa, outra roupa. Tem vídeos que vocês vão ver que eu tô um pouquinho piorzinha, que eu tô um pouquinho... Por quê? Porque eu aproveitei o tanto que deu a voz aí, eu peguei e fui fazendo os vídeos, tá bom? Faz parte, gente, porque depois eu vou voltar pros meus outros projetos que eu já tô fazendo. Então eu falei assim, na hora, vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar o tempo pra gente estudar e trazer conteúdo pro canal. E os vídeos são atemporais, tá? Então, assim, são vídeos de coisas muito antigas, tem outros vídeos que são pautas que eu já queria falar, que não são reactings, são mais coisas que eu sentei e fui vendo, né, dos livros que eu tenho aqui em casa, enfim. Por quê? Porque em algum momento eu ia parar de fazer reacting, tá? Alguns deles são reactings atemporais, mas outros momentos eu ia sentar e falar um pouquinho, né, das minhas pesquisas, do que eu estudo e por aí vai, tá? Porque o objetivo principal desse canal é esse, tá bom? Vamos falar, então, eu trouxe aqui os meninos. Lembrando que, gente, isso é muito importante. Eu não estou trazendo o conteúdo aqui falando sobre essa questão da Red Pill, da machosfera, que não sei o quê. Eu tô trazendo mais uma visão, assim, até como mulher, dessas questões todas que estão sendo abordadas, tá bom? Mas por que mas, poxa, mulher falando de homem, por quê, né? Eu acho que isso é legal. Eu acho que isso aumenta o debate. Eu acho que é uma visão mais feminina, vamos dizer assim, das coisas que estão sendo faladas. Boa parte dos conteúdos é sempre falar muitas coisas a respeito das mulheres. Então, se eu, com minha opinião feminina, poxa, pensei, acho que vai aumentar o debate, vai aumentar as coisas que estão sendo faladas, e é isso, tá bom? Então, vamos embora? Vou trazer aqui para vocês, né? E é isso, gente. Não reparem, eu, né, hoje tá assim, decidi também, vou aproveitar a luz natural, não vou passar só um batonzinho, tá bom, tá? Por quê? Porque eu gasto muito tempo para fazer maquiagem, preparar o cenário, querendo ou não, lá tá na baguncinha dele, então tô só com essa parte agora, mas depois a gente vai voltar ao normal, tá bom? Vamos aproveitar esse momento, fazer com uma dinâmica diferente, porque o meu objetivo aqui é muito mais passar informação. Eu sei que a maioria de vocês são homens e vocês não ligam para isso, né? Mas, eventualmente, né, tô tentando trazer o público feminino para esse canal para a gente levantar mais discussões, a gente aumentar um pouco mais a visibilidade das mulheres aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu sei, gente, é muita introdução, eu falo muito, faz parte, mas vamos. A vida de ostentação de uma vida que ele não consegue financeiramente manter. Justamente para manter a aparência social, trocar carro todo ano, porque sabe como é, né? Homem tem que ter carro. Bom, depende. O seu estilo de vida comporta isso? Não. Então como é que é o lance? Sabe? Essa falta de visão de longo prazo
que muitas meninas desses sites adultos não têm sobre a própria vida, de lá na frente a imagem pode estourar, prejudicar a vida amorosa dela, os homens, quando novos, não têm essa visão de longo prazo da vida deles e usam a juventude, às vezes ganhando bem, ganhando tranquilo, eles não conseguem pensar no pós. Gastam demais novos, ganham bem às vezes, dão sorte na vida e com muito trabalho duro, junta isso, conseguem ganhar bem para a idade deles. Lá na velhice depois, ou na meia-idade, começam a falir financeiramente, porque mantiveram a indústria masculina que explora a imagem do homem, é da ostentação. É o funk ostentação, o rap ostentação, o sertanejo ostentação, cada nicho tem essa... Tem podcast ostentação. Pode pá. Pode pá, podcast ostentação, tô te falando. Já viu a música do Igão? Não. Não, o Igão tem uma música que ele fala assim, que agora ele faz dinheiro pra caralho e as minas vai sentar no colo do famosinho. É mesmo? Desse jeito. É exatamente isso que o Ricardo A falando. ostentação é o OnlyFans do homem. Porque tá prejudicando o futuro e mantendo ele refém de uma recompensa de curto prazo. Que é o que essas mulheres do OnlyFans conseguem. Exato. Pô, eu não vou pra uma CLT de 2 mil quando eu tô ganhando 5 mil. Tá, mas 5 mil, até quando vai durar? Se a plataforma fechar, você perde emprego, como é que funciona isso? E o hype que passa? Como é que você vai manter esses clientes todos interessados? E esses clientes de pornografia, eles buscam cada vez mais incentivos, mais estímulos. Daqui a pouco a foto de biquíni da mina não é o suficiente. Ele vai querer nua, daqui a pouco vai querer ela interagindo no vídeo. E ela vai cada vez mais autodegradando para manter uma audiência cativa. Voltamos ao... Vamos lá? Então tá bom, vou falar sobre essa primeira parte. Não vou falar sobre pornografia porque eu não sou homem, então eu não entendo o processo de pornografia de vocês, tá? Então você não me cabe falar isso. Não tem como nem eu, sei lá. Gente, eu não sou homem, né? Então assim, não adianta. É só isso. Mas vamos falar sobre um tema que ele falou que eu achei muito interessante, que é essa questão da ostentação. Mostrar mais que tem, comprar mais do que dá conta, gente que gasta o dinheiro de uma maneira inconsequente e por aí vai. Eu já pensei muito a respeito disso. É inevitável que a gente vive numa sociedade de consumo, faz parte. E é claro que a maneira que o homem tem de mostrar um status é com o carro que ele tem, com a moto que ele tem e por aí vai, né? Outras coisas. Tem até um vídeo no canal que já tá pronto, não vai hoje pro ar, vai esse hoje pro ar, que é um vídeo de uma experiência que tem um youtuber que faz em cima de umas meninas muito interesseiras e que as meninas perguntam, você tem moto? Você tem carro? Por aí vai, tá? E aí, o que acontece? As meninas buscam os homens através dos bens materiais que eles têm, né? E aí os homens acabam sendo não sei, gente, eu acho que os homens acabam se convencendo que precisa ter um carro, precisa ter uma moto, precisa elevar o status para estar com as mulheres. O que eu acho a respeito disso? Gente, parte do meu estudo, do meu mestrado, foi na parte de mercados financeiros, tá? Então, o que acontece? Essa questão de poupar, de investimentos e outras coisas sempre fizeram muito parte. Até a minha irmã é mestra, né? Em mercado financeiro também. Então, assim, essa questão sobre a economia, o modo de gastar o dinheiro, como investir o dinheiro, esteve muito presente, sabe, na minha vida. E o que acontece? Eu abri mão de algumas coisas durante meus 20 e poucos anos. Por quê? Porque eu tinha uma visão a longo prazo. Embora eu fosse sozinha, tá, gente? Então eu tinha essa visão a longo prazo. Então, assim, para mim é um pouco difícil entender que o Brasil vive uma realidade que as pessoas, elas querem mostrar o que elas têm, né? Elas mostram o valor delas por isso aqui, entendeu? E eu acho que isso é um problema de países. Quando eu vejo aqui na Europa, morando aqui na Europa, eu vejo que isso é problema de países, assim, até subdesenvolvidos. Por quê? Porque, assim, aqui não existe essa preocupação de... Até porque, por exemplo, vamos citar grandes metrópoles, né, aqui na Europa. Então a gente, por exemplo, tem Londres, a gente tem Berlim, a gente tem Lisboa, que são cidades, querendo ou não, muito difícil de andar de carro. São cidades antigas, são ruas pequenas e, querendo ou não, os transportes públicos são muito mais baratos, são muito mais viáveis, tá bom? E muito melhores do que vale mais a pena você investir só no transporte do que você investir num carro, tá? Tô dando a real. Então, o que acontece? Aqui na Europa, não tem essa coisa, precisa ter um carro, né? Aqui em Lisboa é muito interessante. Em Lisboa, assim, né? Quando eu morava em Lisboa, agora eu moro ao redor de Lisboa. Mas quando eu morava em Lisboa era muito interessante, porque as pessoas não tinham esse interesse de ter um carro, porque, onde é que eu vou colocar esse carro? Entendeu? Por exemplo, tem alguns bairros de Lisboa, inclusive o bairro que eu morei é um bairro residencial. Gente, não tem lugar para colocar carro, não tem lugar para estacionar carro. Os prédios são tão antigos que não existe garagem nos prédios, né?
Aqui no meu tem, porque é um prédio mais novo, né? Mas nos prédios antigos não tem lugar, não tem garagem igual tem no Brasil. Então os carros ficam na rua. Obviamente, dependendo do tanto de gente, vamos supor, né? Por exemplo, um apartamento com 5 quartos. Se essas 5 pessoas decidem ter um carro, gente, pensa na rua, que é super estreita, que às vezes tem um estacionamento só de um lado, aí você tem que reservar lugar na rua. As pessoas que às vezes não moram na região, que querem estacionar, é muito complicado, sabe? Não tem lugar. Eu tenho algumas amigas que moram em Berlim, por exemplo, eu tenho outros amigos que moram em Londres, mesma coisa. Não tem lugar para andar, não tem lugar para estacionar, então às vezes é inviável ter um carro. Então, assim, o que acaba acontecendo? Para as pessoas aqui, principalmente cidades grandes aqui na Europa, faz zero sentido ter um carro, faz zero sentido investir em algo que você não consegue andar, a não ser para fazer viagens. Não faz sentido, às vezes os supermercados estão muito próximos, não faz sentido você ter um carro. É melhor você pegar um Uber, uma Bolt, né? A gente usa muito Bolt aqui. É mais fácil você pegar, às vezes pagar 2, 3 euros, entendeu? Para deixar suas coisas em casa, você ter dor de cabeça de achar lugar onde você vai estacionar e por aí vai. E aí o carro desvaloriza e tem várias outras coisas. Mas por que eu trouxe a história do carro aqui? Porque às vezes o que é ostentação de um lado não é ostentação do outro, tá? Eu entendo essa questão da ostentação do carro no Brasil, até porque os transportes são ruins. No interior, então, Deus me livre, é muito mais difícil. Então, assim, faz sentido. Mas é aquilo, será que eu tenho condições para isso? Será que eu tenho condições financeiras para isso? Então, assim, infelizmente, os países de terceiro mundo juntam essa questão de, tipo, já não ter transportes efetivos, junta muito essa cultura de, tipo, eu sou o que eu tenho. Tá? E eu vejo assim muito essa questão, às vezes as pessoas estão vendendo cursos na internet e eles estão muito com esse conceito de prosperidade. Se você tem um jato, se você tem um helicóptero, se você tem um carro caro. Eu vejo muito pessoal, por exemplo, do marketing digital mostrando, principalmente os homens, mostrando o resultado deles através de todo o material que eles têm, de todo o carro, de tudo que eles têm, entendeu? Como eles vendem a imagem deles. E o que eu quero dizer para vocês? Às vezes a gente vê que tem gente que faz dinheiro muito rápido e a realidade da maioria dos brasileiros não é assim. Então, a internet, querendo ou não, ela traz à tona, e a gente cansou de falar isso diversas vezes no canal, parece que se mostra só que o que, sabe, vamos dizer assim, é o meu carro, é o meu helicóptero, é o meu avião, entendeu? Então, assim, o valor da pessoa não tá no conhecimento dela, não tá na capacidade dela de conversar, não, o valor dela tá no bem material que ela tem para mostrar, entendeu? É a ostentação. Então, eu gostei muito que o rapaz falou do Projeto Conselho. Eu não tenho o nome dele aqui, gente, vocês me perdoem, como sempre, né? É a primeira vez, né, que eu tô vendo o canal dele. Então, assim, eu vejo muito isso. E eu acho isso muito triste, sabe? Porque uma cultura pautada em só o que você tem é muito triste. Não tem debate, não tem ideia, não tem conversa. As mulheres estão procurando os caras... Faz até sentido as mulheres procurarem alguém que vai né, que tem condição financeira boa. Então, faz sentido as mulheres procurarem por isso. Mas... ao mesmo tempo, é muito triste, às vezes, você pensar que você vai viver do lado de uma pessoa que a pessoa é só materialista, ela não tem nada para entregar, sabe? E eu acho isso muito triste. E é uma coisa que, com muitos anos morando na Europa, eu não morei só em Portugal, também morei na Alemanha, e conheci gente da Europa inteira, tá? E para mim é muito triste ter essa noção de você é alguém pela sua condição financeira, tá? Isso é muito triste mesmo. E assim... gente, é difícil, sabe? É muito complicado, sabe? Mas enfim. Mas tem aquele outro lado também, que é o lado de... muitas pessoas, às vezes, elas conseguirem ter um patrimônio maior, sabe? Ter uma vida melhor, mostrar, ostentar e tudo e tal. Mas também são pessoas que ficaram muito tempo estudando, se dedicando e por aí vai, tá? Então, assim, tem esses dois lados. Mas eu acho muito triste que, às vezes, você só mostra quem você é por aquilo que você tem. E isso está muito forte, infelizmente, nos países de terceiro mundo. Eu vejo também, por exemplo... tem uma comunidade africana muito grande aqui, tá? Em Portugal, né? As pessoas, muito aqui vêm de Portugal por causa da questão linguística. E assim, eu já conversando com várias pessoas, é muito triste, porque você é aquilo que você tem,
né? E eu percebo isso desses países, dessas pessoas desses países também aqui. Que eu vejo assim, às vezes eu ando de metrô aqui, tá? É aquilo que eu falei pra vocês. Tem hora que é muito mais fácil você pagar um passe mensal do que ter um carro e tentar andar nas ruas de Lisboa e tal, tá nas zonas centrais, você não tem lugar para estacionar. Sabe? Onde tem aglomeração, então vocês esquecem. É muito mais rápido o transporte público do que efetivamente você ir de carro, isso é uma realidade. Ou então você vai de Uber. Então, assim, eu já cheguei a situações, por exemplo, de eu estar no metrô e eu olho assim, sabe? Eu vejo assim, nossa, tem gente andando de metrô, tá usando tipo Gucci, tá usando Prada, tá usando aquelas coisas super caras, todo mundo com iPhone de última geração. Mas o que é interessante? A pessoa tá indo de transporte e mesmo assim tá de cima e embaixo usando marca. E o valor daquela pessoa é aquela marca que usa, tá entendendo? E eu vejo isso muito no Brasil também, se eu vejo as blogueirinhas, né? Qual que é o valor delas? Tá de cima e embaixo usando marca. É a bolsa de 50 mil reais. Entendeu? É assim que ela mostra o valor dela. Então, eu considero isso extremamente triste, tá? Por quê? Porque aí todo mundo acha que vai ser exemplo. Gente, eu não tô falando que eu não faço que eu não vejo, sabe? Pelo contrário, eu vejo também. Mas eu acho que é muito triste a pessoa dar o valor para outra pessoa a partir do que ela tá usando, a partir daquilo que você vê, né? Basicamente é isso, o que ela usa, né? A ostentação em cima do que ela usa. Enfim, é isso. Então, assim, eu acho que a questão de fazer dinheiro, ela está muito ligada à capacidade que você tem, do número de pessoas, de gerar valor para essas pessoas, tá bom? Mas isso é minha opinião, ok? Mas eu queria trazer essa questão da sociedade de consumo, tá? Porque existe uma diferença muito grande, Europa e Brasil, África, por aí vai. Por que eu chamei África na história toda? Porque eu conheço muita gente do continente africano, tá bom? Mas vamos continuar. Inteligência limitada para falar sobre masculinidade. Num único podcast, paternidade socioafetiva, alienação parental por parte da mulher, fardo da performance masculino, inverno masculino e feminino. Vou passar um pouquinho pra frente, e foi muita coisa que foi falada mesmo nesse podcast. Eu nem trouxe, gente, porque foi muito conteúdo. Vocês assistem na íntegra, né? Humor, leveza, tranquilidade. Num único podcast tivemos assuntos divisivos, bastante descontração e muita informação para quem não conhece nada da machosfera, nada da comunidade e dos assuntos tratados dentro do nicho de masculinidade online. Trazer esse tipo de assunto pesado, sem receber todo o peso da crítica e olhares estranhos de quem não conhece, daquele moderado que nunca ouviu falar no tema, mas que chega através de canais como esse e começa a se familiarizar e que até concorda, mas nunca sequer tocou nesse assunto, eu acho que é uma das maiores vitórias desse tipo de debate aberto sobre homens, com homens e para homens. O que é importante? Os meninos nesse sentido estão fazendo um trabalho muito interessante, porque eu já tinha feito um vídeo sobre a questão do inconsciente coletivo, do Jung, né? E o que é o inconsciente coletivo? É sobre um determinado assunto, como é que as pessoas veem esse determinado assunto. E a gente teve, no início mesmo da Red Pill, nós tivemos ali um cara, sem dar nomes aqui, nós tivemos um cara que ele mais falava sobre o que ele não gostava nas mulheres do que realmente falar sobre a Red Pill. Então, assim, tanto é que eu nunca trouxe ele pro canal, acho que em questão de debate isso não vai adiantar em nada. Eu tenho meu posicionamento a respeito dele, mas é meu posicionamento. Enfim, mas agora ele tá bem, tá namorando, parece que ele tá com a menina que, né, parece que eles se gostam muito, por aí vai. Mas eu percebia que ele mais falava sobre ele mesmo, sobre talvez as desilusões amorosas que ele teve ao longo da vida dele, entendeu? E assim, travestia isso em cima das mulheres. Porque mulher é X, mulher é Y e por aí vai. Tá? E isso não era bom pro debate, né? Tanto é que ele também foi chamado para algumas redes de TV e tal. E justamente esse o quê? Que foi o que mais detonou a mulher. E assim, a maneira também de comunicar dele também não era boa a respeito das mulheres. Então, assim, criou esse rancinho no início a respeito da Red Pill. Tanto é que quem conhece muito pouco essa questão da Red Pill, fica assim, Red Pill, aqueles caras são misóginos, né? Por quê? Porque é esse inconsciente coletivo que, infelizmente, quando eles começaram, e as pessoas que começaram, como ficava detonando mulher de uma maneira assim, né?
E a gente via que era muito mais da pessoa mesmo, das frustrações dela. Tanto é que ficou aquela coisa, aí a Red Pill são homens frustrados. Por quê? Porque pegou o único cara que detonou a mulher e de repente, inconsciente coletivo foi isso. Os caras frustrados não conseguem pegar mulher, tem problema com mulher, e caras que são misóginos, tá? Mas aí os meninos, né, nesse sentido, estão fazendo um ótimo trabalho. Por quê? Porque eu não assisti o podcast todo, mas os meninos estão fazendo um bom trabalho no sentido assim, eles estão sabendo se comunicar melhor, tá? Eles estão sabendo dizer um pouco alguns comportamentos femininos que realmente são comportamentos que são destrutivos também, tá? E eu já trouxe alguns vídeos para falar algumas coisas, principalmente a respeito do feminismo. Vão ter vários outros vídeos que eu vou falar, assim, sobre como algumas decisões ou algumas peculiaridades femininas que antes não existiam e agora passam a ter, como isso, querendo ou não, tá desajustando socialmente, né? E eu falo isso, assim, até com know-how maior, né? Porque o feminismo na Europa, aqui foi o berço, né? Começou por aqui. Então, assim, aqui já tá talvez 1 ou 2 gerações a mais do que tá no Brasil. Mas, até com base nisso, eu falo as coisas que eu falo. Então, assim, nesse sentido, os meninos estão fazendo um ótimo trabalho de saber conversar e falar, assim, de uma maneira mais polida, entendeu? A respeito das mulheres. E tem um outro ponto também. A Red Pill, eu senti que os meninos têm passado por um processo que eles estão discutindo muito mais essa questão deles como homem com essa nova roupagem que as mulheres estão trazendo com elas. Então isso é bom, tá? Em alguma medida, aqui na Europa existe uma discussão, nos Estados Unidos existe outros tipos de discussão e no Brasil também é uma discussão também diferente. Então eles vão, querendo ou não, eles vão moldando, e até como homens, né? Porque eu vejo que o foco hoje está muito mais neles. Como é que vai ser a presença deles masculina no meio do que está acontecendo, tá? E menos dessa coisa de, vamos só ficar apontando o dedo para mulher é assim, mulher é assado, por aí vai. Então, tá a discussão mais em torno da figura masculina do que da mulher e, assim, isso é uma coisa bem, bem legal, tá? Eu acho que isso é um nível, a Red Pill, ela tá chegando num nível de maturidade desses meninos, né? Seja do Projeto Conselho, seja do Submundo Intelectual, seja do Atitude Alfa, quem mais vocês conhecem? O Coruja de Carvalho, eu já vou fazer um vídeo dele também, mas é a maturidade de poder falar sobre alguns assuntos que estão relacionados aos homens, tá? E isso, assim, é bem, bem legal mesmo, né? Vamos ver se mais pra frente vai abranger mais pessoas, principalmente gente que não conhece, e vão começar a ter uma visão diferente do que é a Red Pill, entendeu? E a gente desfaz, porque meu objetivo também é, de certa forma, desfazer esse inconsciente coletivo em cima da Red Pill, que é o quê? Os caras são misóginos, os caras não gostam de mulher e por aí vai, tá? Falei muito, mas fazer o quê? Paciência, vamos continuar aqui. Eu sempre disse aqui que a briga cultural da machosfera é uma guerra de trincheira, de primeiro consolidar espaços. Porque essa batalha cultural, ela é assimétrica, vamos combinar. Muitos falam, de um lado é a machosfera e do outro é as feministas. É lá e cá. Nada disso, senhores. Do lado de lá, você tem uma indústria do cinema com as suas pautas progressistas, as novelas, artes, faculdades, jornalismos dominados por uma única narrativa contra a masculinidade. E do lado de cá, o que você tem? Meia dúzia de canais ali no TikTok, mais meia dúzia no YouTube, mais alguns produtores que são mais vocais, que falam diariamente, mas de modo geral, você não tem essa trincheira cultural pró-masculinidade, com assuntos próprios do homem, bem delimitada na internet. Do lado de cá é muito mais frágil em questão de construção. Tá tudo muito começando. Então, quando você coloca leveza num assunto que é denso como esse, você incentiva, inclusive, não só os moderados a conhecerem os espaços, mas também ao próprio algoritmo entender que falar de masculinidade não é um assunto polêmico, inclusive ajudando a impulsionar produção de vídeo, enfim, lives sobre o tema e etc, etc. Então, no fim das contas, ter a abertura num podcast como o do Vilela para falar de assuntos delicadíssimos e que não são tocados de maneira nenhuma em outro lugar, em outro espaço, para mim é um avanço enorme para a comunidade, de modo que muitos que conheceram pelo debate, pela conversa, por esta conversa, acabaram simpatizando com a realidade dos relacionamentos. De que a crise dos relacionamentos de homens e mulheres está afetando negativamente, não é uma birra da masculinidade online, da machosfera, ficar apontando os erros femininos por apontar. É porque nessa guerra, homens e mulheres perdem.
Muitas mães de garotos, inclusive, consomem conteúdo da machosfera para passarem lições importantes aos seus filhos garotos, seus filhos meninos, já que muitas são mães solteiras e não têm uma figura masculina. Então acabam entendendo esse debate entre homens aqui, de identificar péssimas mulheres, que mãe quer um filho perto de uma mulher de baixo valor, dessas que critica o carro que o cara tá, a altura dele, quanto ele ganha, não sabe o nome do cara, mas já começa. Gente, tem que pausar, né? Legal, eu acho que ele falou tudo um pouquinho que eu já tava... Que eu falei pra vocês, né? Que esse é o rumo que a Red Pill tá tomando. Eu acho que o papel da Red Pill, pra mim, eu tenho sentido, né? Principalmente dos meninos do canal e outros lugares que eu tô assistindo, né? Eu tenho sentido muito que a Red Pill, ela tá nesse... ela tá usando, assim, com algumas exceções, obviamente, né? Mas eu acredito que ela tá ajudando muitos meninos, como ele disse aí, né? Às vezes não tem um pai presente, uma mãe mais masculinizada, que tem que fazer papel de pai e mãe dentro de casa. Mas eu sinto que a Red Pill, ela faz um pouco esse processo, mesma distância, tá? Que era o que os antigos chamavam do... ritual de passagem masculino, tá? Então isso nesse sentido é muito legal. E é muito legal ainda que eles mudaram, eles estão transformando sempre a forma deles de comunicação, justamente para dar esse suporte de fato para esses meninos que não têm uma figura masculina presente na família, tá? E eu já falei em outros vídeos, diversos vídeos, que até a questão do ensino já tá pronto, um vídeo que eu vou falar sobre a questão da masculinidade, qual que é dentro da biologia, o que vocês quiserem chamar, qual o papel do homem, da masculinidade, por aí vai, né? E baseado, óbvio, né, em cima de pesquisas, em cima de autores. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas já tá pronto. E, enfim, por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Antigamente existia todo um suporte em cima dos meninos jovens. E hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, debater sobre a masculinidade para os homens é uma fragilidade. Só que, ao mesmo tempo, os homens não estão passando por esse processo inicial, que é o quê? De ter um homem que vai ensinar os valores, ensinar as coisas que um homem deve fazer, entendeu? Que isso era o que a gente chama de ritual de passagem das culturas antigas. Então, nós tivemos um lapso temporal de talvez 40, 50, 60 anos que se descuidou, entendeu? E hoje em dia, por causa dessa questão também, Hollywood, filme, aquela coisa toda, se discute muito a presença masculina na sociedade, e ao mesmo tempo, quando os homens começam a ter esse tipo de debate, eles começam a meio que fazer um clube da Luluzinha, vamos dizer assim, poxa, isso está começando a incomodar o mainstream, está incomodando a mídia, está incomodando, né, outras pessoas, né? Por quê? Porque existe toda essa questão de... né, hoje em dia se discute muito mais sobre a fragilidade do homem e das coisas que às vezes o homem ele é obrigado a engolir. Por quê? Porque a mulher tomou um outro patamar na vida dela. Então é claro que esse tipo de coisa, querendo ou não, ao final é uma coisa que está prejudicando sim os homens, está prejudicando sim as mulheres, e os meninos têm esse papel muito delicado de o quê? De transmitir na comunicação deles essa questão de se você não tem um pai presente, se você, né, dentro da escola não teve muitos professores homens e por aí vai, o que acontece? De você buscar esses meninos na internet, buscar esses meninos que já têm, que já estão se comunicando bem melhor, entendeu? Para o quê? Para ajudar, né? Para ajudar nesse processo, adolescência, jovem e adulto, que às vezes falta o quê? Da falta da figura masculina. E isso, gente, querendo ou não, as mulheres estão reclamando muito. Elas falam sobre, talvez da misoginia e tal, não sei o quê, mas por outro lado, porque a mulher gosta muito de reclamar, né? Mas a questão existe sim essa reclamação, né, em cima dos homens. Não se fazem mais homens como antigamente. Mas por quê? Porque as mulheres estão assumindo um protagonismo nas últimas décadas, e não tem mais o quê? Não tem mais a figura masculina tão forte. E se tiver, elas vão criticar, e a gente vai ver que tem toda uma indústria por trás que o quê? Vai detonar também. O objetivo final disso? Não sei. Realmente eu não sei. Porque aqui na Europa, gente, a coisa tá grave, tá?
começou aqui antes, entendeu? O que eu mais vejo são as reclamações das mulheres, porque os homens estão cada vez mais femininos. Mas por quê? Porque não há esse tipo de discussão. Por quê? Porque não há esses homens, né, falando, dando esse suporte, mesmo que seja pela internet, de como ser mais homem, do ritual de passagem e por aí vai, tá? Isso aí, gente. Estou falando muito, sempre falando muito, mas isso é importante, esquece. Perguntar se vai pagar tanto no encontro, quer dizer. Então, sim, há espaço para crescer a comunidade, com muitos que não conhecem e que são razoáveis, chegam e observam esse tipo de conteúdo e falam, cara, o que esses camaradas estão dizendo aí nessa roda aí de homens faz sentido, velho. Se eu economizasse a minha energia lá quando eu era novo, para focar num patrimônio, numa casa ou num carro daqui a X anos, enfim, por ordem, certo? Ao invés de me esbaldar com um bando de moderninha para tentar ludibriar através de baldão de cerveja, copo de mijo, né? A gente brinca aqui no Rio de Janeiro, né? Copo de mijo é o destilado com energético, né? Que o pessoal coloca ali na mistura para ficar loucaço, enfim, né? Perder a razão, perder tudo, só para ficar ruim, chegar em cima de mulher que tá cagando para a existência dele e chegar no dia seguinte com a fatura do cartão nas alturas. O inverno masculino é real, o feminino também é real. Inclusive para as mulheres, a comunidade ajuda bastante a entender que, cara, você tem um poder muito alto quando você é nova. Cuidado com os homens que você investe seu tempo. Essa é a red pill das mulheres, certo? É saber entregar-se para um homem de valor e construir com ele quando ainda tem uma idade, né? E apostar num homem certo, que mistura trabalho com caráter. Então falar tudo isso nesse tipo de podcast para mim é um grande avanço para todos. Inclusive incentiva outros produtores de conteúdo a surgirem, a entenderem que uma lição principal que fica é que a machosfera precisa ser leve. A machosfera Muito legal. Olha, gente, eu não tenho nem o que falar mais. Eu acho que e essa questão da leveza, a leveza tem muito a ver que se eles falarem com truculência, vocês podem ter certeza que eles vão ser detonados. Então, assim, muito legal que os meninos conseguiram entender isso. Os meninos, em vários vídeos que eu tenho visto recentemente, eles mudaram muito a maneira deles de conversar. E é isso, gente. Eu já quase não fui de festa, de balada, essas coisas, sabe? Mas é difícil, sabe? Vocês não vão querer achar que vocês vão conhecer, principalmente eu falo isso para as mulheres, mas uma pessoa, né, para você desenvolver, para você dar um próximo passo na sua vida, não adianta, vocês não vão conhecer, eu falo muito para as mulheres, um homem de valor numa balada. Por quê? Porque, gente, o homem vai encher a cara, vai gastar dinheiro, no dia seguinte vai estar arrebentado, aquela coisa toda, e de repente um dia inteiro deixou de produzir, né? Isso é muito importante. Gente, esse rapaz, depois vocês me deixam nos comentários o nome dele, mas assim, sensacional tudo isso que ele falou aqui, tá? É muito legal. Os homens agora, isso é interessante que os homens agora estejam nessa fase de buscar, né, trabalharem mais, buscarem se autodesenvolver e outras coisas mais. Isso é muito legal mesmo. Por quê? Porque as mulheres, querendo ou não, elas estão sentindo falta desses homens, tá? Que estão menos de brincadeira, que estão menos nessa coisa de festa, tal, não sei o quê. E aí chega um momento que realmente as mulheres querem procurar o quê? Um cara que dá estabilidade, essas coisas, e poxa, tá faltando, né? Mas eles pensam, estão faltando, mas também não se fazem a pergunta por que isso está acontecendo, né? E assim, né? Reclamar por reclamar é fácil. Isso é muito fácil. O que a gente tem que observar agora é o quê? Que a gente está num processo que os homens estão se transformando, os homens estão comunicando. Isso é muito legal, tá? Por quê? Porque mais pra frente vão ter as mulheres realmente que estão procurando um cara, né? Que não estão de brincadeira. Vão achar mais opções, isso é bom. Os caras também. Nós temos hoje a cultura, né, falando sobre essa questão da feminilidade muito maior agora. Então, assim, esses núcleos, mais hora ou menos horas, eles vão se comunicar, eles vão se conhecer e por aí vai, né? E isso é legal. E daqui a pouco eles vão começar até a frequentar lugares diferentes. Mais pra frente, quem sabe, você não precisa estar numa balada, tá, para conhecer um cara de valor, entendeu? Você não vai precisar mais estar num barzinho, talvez, entendeu? Às vezes você pode estar só mais num café, numa coisa mais leve, o quê? Porque realmente você está, sejam os homens ou sejam as mulheres, compromissados em o quê? Em ter essa união, de estar junto, de construir um patrimônio, de construir uma família e por aí vai, tá? Porque aqui na Europa realmente a coisa está muito difícil e cada dia que passa, eu vejo as mulheres aqui muito infantilizadas, elas estão sim focadas na carreira, ok, mas esse lado, mulher extremamente infantilizado, elas nem pensam nessa questão de ter filho ou não, sabe? Nós estamos com um problema populacional que é gigantesco por causa
dessa questão do feminismo. E claro, os homens estão cada vez mais femininos, elas estão sim reclamando. E, enfim, é isso. É esse o geral que eu tô vendo aqui. Aí, enchendo aqui de muçulmano, de indiano, para ver se pagam, né, as pensões dos velhinhos, que é isso que tá acontecendo aqui. Um monte de brasileiro entrou e é inevitável o tamanho da porcentagem dos brasileiros que hoje contribuem para a segurança social para o quê? Para os velhinhos não ficarem sem aposentadoria. Claro que tem um por trás da esquerda aqui, né? Porque isso aqui é um país muito de esquerda, infelizmente. Então, assim, eles estão tentando resolver o problema deles de uma má administração da Previdência. Eles estão tentando resolver o quê? Trazendo brasileiros para cá, para eles serem uma mão de obra e contribuírem, sim, para a segurança social, que vocês, né, no Brasil chamam de Previdência, para temporariamente resolver os problemas que estão acontecendo aqui. E aí é isso, né, gente? Então, assim, a Europa está decaindo. Outro país também que está muito assim, e eu fico triste por isso, né? Até eu sou descendente de italiano, né? Eu tenho dupla cidadania, e eu fico muito triste, porque hoje já se fala muito que a Itália e o italiano, o idioma italiano, a tendência dele é deixar de existir. Por quê? Porque a taxa de natalidade também na Itália está muito pequena. E ao contrário dos outros países, por exemplo, Espanha, Portugal, que né, levou a língua para outros territórios na América Latina, na África e por aí vai, a Itália, né, como ela se unificou depois, então são poucas as pessoas de fato, né, mais dentro da Itália que só falam italiano. Itália, Suíça, um pedaço da Suíça também fala italiano. Então, infelizmente, a gente tem essa situação. Então, assim, a gente está vendo a decadência da população europeia, a gente está vendo a decadência da Europa, né, como o que foi. E tudo isso, né, por quê? Porque essas pautas feministas, as mulheres não estão sabendo conversar com os homens, e muitas aqui não tem esse fenômeno mãe sol, né, que querendo ou não, por todas as coisas, às vezes muita gente critica sobre a mãe sol, mas pelo menos a mãe sol permite que as crianças nasçam e tal. Aqui, como existe uma conscientização muito grande nas escolas, então, assim, é bem provável que a mulher ela vai passar toda a vida dela sendo carreirista e não tendo filho, mesmo se... porque ela não vai, sabe? Existe uma coisa, ou ela casa e tem filho, ou então ela não casa e ela não vai ter filho. Então, esse fenômeno mãe sol que é mais difícil de acontecer. Então, nós temos esses fatores aqui, tá? E eu trouxe tudo isso para vocês, por quê? Porque a gente tá vendo um processo em que a Europa ela está sendo dominada pelos de fora, e infelizmente isso aconteceu porque eu vislumbro hoje que é muito em cima desse movimento feminista, desses homens que estão mais afeminados. Então, assim, não tem essa conversa e tal, e essa questão de... Bem, infelizmente é isso que aconteceu. Esse é o ponto de vista que eu tenho, e eu já fiz vídeo aqui no canal de pessoas falando a respeito disso, que a população realmente europeia ela tá deixando de existir. Por quê? Porque teve muita lacração, e a lacração começou mais cedo aqui na Europa. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Gostei muito do que eu vi aqui, gostei muito do que eu ouvi o rapaz aqui falando, tá? E... eu não tenho o nome dele aqui, né? Depois vocês me deixam nos comentários o nome dele. E é isso, né? Bem, gente, vou deixar vocês por aqui. Longo vídeo, como sempre. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso que eu trouxe aqui pra vocês, de alguma forma, tenha servido, né? Trago algum tipo de iluminação, não sei, qualquer coisa, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente vai se falando. Take care.